Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de 5 livros que mereceriam ser mais conhecidos, ser mais lidos. Quando eu penso em livros que eu gostaria de panfletar para que muita gente conhecesse, eu consigo separar muito bem em 3 grupos. Livros que deveriam ser mais conhecidos pelo assunto que tratam, pela relevância desse assunto, melhor dizendo, livros que são muito bem escritos e cuja narrativa deveria ser mais conhecida, e livros que tenham um enredo muito surpreendente, um enredo muito diferente. Hoje, especificamente, eu vou me ater ao primeiro grupo. Eu vou apresentar para vocês livros que tratam de 5 temas bem diferentes de uma forma muito interessante e muito instigante, o que não significa que eles também não tenham um bom enredo ou uma boa narrativa. E eu já começo com um livro nacional sobre o qual eu vejo apenas uma colega minha lá no Instagram falar, que é o Nihonjin, do Oscar Nakazato. Esse livro tem como pano de fundo um aspecto histórico que é muito pouco explorado pela nossa literatura, que é a chegada dos imigrantes ao Brasil no início do século passado, e aqui ele está tratando especificamente dos japoneses. Então, ele fala aqui do choque de cultura que essas pessoas tiveram ao chegar aqui, de como outras pessoas também viam com maus olhos os japoneses e especificamente com o final da Segunda Guerra Mundial, o quanto os descendentes de japoneses e os próprios japoneses que estavam morando aqui no Brasil foram cerceados, foram censurados. Eles não poderiam fazer várias manifestações culturais, artísticas e não podiam sequer usar o próprio alfabeto, era proibido. Mas o tema mais interessante nesse livro, para mim, nem é esta perseguição oficial que foi feita, que é óbvio que foi reprovável, mas o que mais me chamou a atenção aqui foi a perseguição dos japoneses pelos próprios japoneses que não aceitavam, não acreditavam na derrota do Japão. Eram pessoas que haviam jurado lealdade ao imperador, que haviam se dedicado a esses ideais de uma forma tão intensa que para eles o imperador tinha uma força tão grande que seria impensável que ele saísse derrotado na guerra. Portanto, se alguém acreditasse que o Japão tinha perdido a guerra, era um traidor, era uma pessoa que estava virando as costas para a grandeza do imperador. E estas pessoas, para eles, eram chamadas de corações sujos. Ou seja, eles eram perseguidos pelos próprios japoneses e às vezes até mortos por acreditarem na verdade. Nós vemos aqui nesse livro o nascimento dessa organização, que hoje é considerada uma organização terrorista, chamada Shindo Henmei. Embora o grande tema deste livro seja a imigração, o que faz com que ele esteja aqui, no entanto, é a abordagem desse aspecto histórico dos corações sujos e do surgimento da Shindo Henmei, que são aspectos históricos quase nunca lembrados e que eu, sinceramente, desconhecia, só vinha conhecer através deste livro aqui. E é um tema que foi tratado em um livro específico do Fernando Moraes, chamado Corações Sujos, que eu também não conhecia, conheci recentemente e comprei, está no Kindle, que por sinal pretendo ler paralelamente a uma releitura que estou pretendendo fazer de Nihonjin. O segundo livro que eu destaco aqui para vocês, esse sim está aqui pelo tema da imigração, que é o Precisamos de Novos Nomes, da Violet Bulawayo. Eu já falei sobre este livro em um vídeo específico aqui no canal, depois vocês deem uma olhada, é um livro muito bom, não é perfeito, mas é muito bom. E aqui nós temos o tema da imigração sob uma perspectiva bastante diferente, uma perspectiva eu diria que até dupla. Nós temos o ponto de vista da mesma pessoa que esteve em seu país natal, observando como as pessoas de fora retratavam o seu país, e depois, quando ela própria se muda para os Estados Unidos, ela passa a ser esta pessoa que olha o Zimbábue de forma externa. Então, nós temos aqui aquela dualidade entre a pessoa que está confortável na própria terra, mas passando por muitas dificuldades, e aquela que passa a sentir saudade da terra, mas sabendo que, por mais que a vida continue difícil, ela ainda está melhor em outro país. Além de todas as questões sobre imigração e sobre os choques culturais que são próprios desse movimento, esse livro nos mostra também o alto preço que a população paga quando algumas revoluções
que diziam buscar o melhor interesse do povo acabam por simplesmente trocar o poder de mãos sem fazer nada pela população que a apoiou. O terceiro livro que eu trago aqui talvez seja o mais conhecido desta lista, que é o Querida Combine, da Sayaka Murata. Aqui ela trata sobre pessoas que têm um sentimento constante de inadequação, sobre pessoas que se questionam o tempo todo por que é que elas precisam se adequar às expectativas alheias. A Keiko, a personagem principal aqui do livro, é um caso bem extremo de pessoa que não se adapta muito bem às convenções sociais. Ela tem dificuldade em entender o que as pessoas esperam dela em termos comportamentais. Ela não tinha filtro, ela falava tudo o que ela pensava, e com o tempo a família dela foi ensinando a ela que era melhor não falar do que falar coisas que poderiam magoar os outros. Então ela aprendeu a se calar para não ofender. Ela não se incomoda em ser como ela é. Embora ela tenha estudado, tenha feito faculdade, ela escolhe trabalhar por anos a fio na Combine, que é uma espécie de loja de conveniência, e que é um emprego visto pelos japoneses como algo temporário. E o fato de ela escolher permanecer na Combine escandaliza as pessoas. E quando as pessoas a conhecem um pouco melhor, percebem o quanto ela é metódica, ela sempre precisa de alguma situação para fugir dos julgamentos que as pessoas fazem. E nesse ponto, a irmã dela ensinou algumas desculpas para que ela use e se safe das situações. Só que é claro que alguém vai se aproveitar dessa falta de traquejo social dela para tentar tirar proveito do dinheiro dela, do trabalho dela, etc. A Keiko é um exemplo bem extremo de pessoa que não se adapta. Talvez ela tenha aí alguma patologia até, mas de um modo geral, as pessoas que são introvertidas são constantemente confundidas com pessoas tristes, com pessoas desapontadas ou bravas, infelizes, e não é verdade. Eu sou muito introspectiva. Às vezes a gente só tá ali quieto pensando na vida e alguém supõe que nós estamos tristes, depressivos. Então, por isso eu me identifiquei tanto com a Keiko. Tem uma frase aqui no livro que resume muito bem qual é o sentido deste livro e que justifica bem o porquê de ele estar aqui. O padrão do mundo é compulsório e os corpos estranhos são eliminados sem alarde. Os seres humanos fora do padrão acabam sendo retificados. E é assim mesmo, retificada, que ela se sentia a cada novo padrão que ensinavam a ela que seguisse para satisfazer as expectativas alheias. O quarto livro que eu trago é uma não ficção, A Vida Imortal de Henrietta Lacks, da Rebecca Skloot. Além de tratar do racismo, ele trata também sobre ética médica e sobre o quanto nós somos donos do nosso próprio material genético. A Henrietta Lacks foi uma senhora negra que viveu nos Estados Unidos na época da segregação e justamente por isso ela não poderia receber atendimento médico em qualquer hospital. Quando ela estava com um câncer, ela precisou de atendimento médico e o único hospital que atendia pessoas de cor, como eles diziam, era o Johns Hopkins. Então ela fez esse tratamento no Johns Hopkins. Algumas células dela que foram extraídas para análise foram encaminhadas para laboratórios externos e ela acabou falecendo. Mas as células dela continuaram se reproduzindo infinitamente, por isso a vida imortal. Ela morreu nos anos 50, 60 e as células dela ainda estão sendo utilizadas em laboratório até hoje. Elas ainda estão se multiplicando. Essas células são conhecidas como células HeLa e a Rebecca Skloot ouviu falar desse assunto ainda no ensino médio e ela se interessou por saber quem era a pessoa por trás de HeLa, Henrietta Lacks. E ela descobriu essa parte da história, quem foi esta mulher, e ela descobriu também que após o falecimento, a miséria em que ela vivia foi acentuada e os filhos não tinham sequer ideia do dinheiro que a indústria farmacêutica, a indústria de saúde, de um modo geral, estava ganhando com as células da mãe. Então a Rebecca Skloot começou a escrever este livro, em que ela retrata a vida da Henrietta Lacks, como eram os dias dela, como foi o seu período de doença, o que aconteceu com a família dela e quais laboratórios se utilizaram daquelas células, quais vacinas foram desenvolvidas a partir daquilo ali, quais medicamentos. Esse é um livro espetacular para nós pensarmos sobre as consequências do racismo, porque a vida dela foi horrível e a dos filhos dela foi pior ainda,
porque eles eram pessoas pretas e não poderiam ter acesso a qualquer escola ou a qualquer hospital. Eles precisavam ser aceitos em determinados ambientes. Por isso mesmo, a leitura desses aspectos mais humanos é bastante incômoda. Porém, a leitura sobre o uso das células e como a indústria farmacêutica foi mudando o seu tratamento relacionado à ética médica é bem interessante, porque existe uma diferença imensa entre o tratamento dado hoje ao material genético e o tratamento que se dava anteriormente. Esse meu livro aqui é de 2011, eu me lembro de ter lido esse livro grávida, meu filho já tem 10 anos. Então, eu até tenho vontade de procurar uma edição mais recente deste livro e verificar se houve alguma inclusão de algum apêndice, algum anexo, porque mesmo nestes últimos 10 anos, muita coisa do que nós entendemos a respeito da propriedade do material genético já se alterou. Imagine, então, comparar os dias de hoje com os dias de Henrietta. Esse é, de longe, um dos livros de não ficção mais interessantes que eu já li, e que eu vivo panfletando lá no Instagram, mas faltava falar sobre ele aqui no canal também. O quinto livro desta lista também é relativamente conhecido, o Alforge, da Bahia Nakshivani, um livro que nos mostra de uma forma muito delicada e muito bonita a importância de nós exercitarmos a tolerância a respeito da fé alheia e também de nós escutarmos todos os lados de uma determinada história antes de nos posicionarmos a respeito dela. Este é um livro sobre o qual eu já falei aqui no canal também. E aqui nós temos 9 histórias que se cruzam durante uma viagem entre as cidades de Meca e de Medina. Então as pessoas estão numa caravana no meio de um deserto, presenciam uma cena específica e cada uma delas tem uma visão a respeito daquela cena. Só que antes de nós pensarmos se alguém está mentindo ou quantas dessas pessoas estão falando a verdade, nós precisamos ler as 9 histórias para montar o quebra-cabeça e entendermos qual é o ponto de vista de cada um deles. E é um ponto de vista claramente afetado pela religião e pela formação cultural, já que cada uma dessas 9 pessoas tem origem totalmente diferente umas das outras. É um livro bem bonito, bem gostoso de ser lido, depois vocês vejam lá no vídeo o que eu falo mais a respeito dessa obra. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo e também dos livros que eu apresentei aqui. E caso vocês já tenham lido ou pretendam ler alguns desses livros, deixa aqui no comentário, por favor, que eu vou gostar de saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!